Boa noite aos amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para ministrar uma palavra da parte do coração de Deus. E hoje eu queria trazer uma palavra muito importante a respeito não do nosso momento atual, apesar que o nosso momento atual, tanto na vida secular como na nossa vida espiritual, está muito delicado. Porque tudo que está nesta palavra, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, está se concretizando. Só que, lamentavelmente, nada do que esta palavra nos manda falar nos dias atuais, lamentavelmente, os líderes das igrejas não estão falando. A minha mensagem de hoje, ela tem um tema que é o preparo da igreja. O meu preparo, o teu preparo, aquilo que nós temos preparado a igreja pelo que está para vir. E eu, na qualidade de um sacerdote, de um líder cristão, você líder que possivelmente vai estar me vendo, me ouvindo, e você que se coloca também na qualidade de ovelha, que vai estar me vendo, vai estar me ouvindo, você líder tem preparado a tua igreja, aquelas vidas que Deus colocou sobre as tuas mãos como responsabilidade para você mostrar o céu e o inferno, que na verdade são os únicos dois lugares eternos. Será que eu e você temos tomado para nós a responsabilidade de preparar a igreja para o que está para acontecer? Será que nós estamos tomando para nós esta responsabilidade? Ou temos feito como de 20 anos para cá, somente falando deste tempo, desta terra, deste século? Entre parênteses, falando de prosperidade, vitória, bênçãos, conquistas, e a quinta, que isso é um câncer dentro das igrejas, as malditas campanhas. E você, na qualidade de ovelha, você tem se preparado para o que está para vir? Ou você se acomodou na sua pequena zona de conforto, no seu pequenino metro quadrado, na sua zona de conforto, sempre querendo ouvir apenas aquilo que os líderes hoje se autoviciaram em pregar? O que nós temos feito, nós como líderes e as ovelhas? Temos preparado quem nos ouve? E você, ovelha, tem se preparado? Esse é o tema dessa mensagem, o preparo da igreja. No livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 12, o Senhor diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Veja bem, o Senhor, certo, lógico, obra não salva ninguém. Porém, o evangelista Tiago, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: a fé sem obras, ela é morta. Perdão. É comparado a uma árvore sem espírito. A fé sem obras, ela é morta. É comparado a uma árvore sem espírito, ou seja, uma árvore oca,
um corpo sem espírito. É algo que é oco. E o que é oco? É algo que dentro não tem nada. Em todas as cartas às igrejas da Ásia, no início de cada carta à igreja da Ásia, o apóstolo João, ele faz algumas indagações. E uma das indagações que ele faz no início de cada igreja da Ásia, a cada carta, ele diz assim: eu sei as tuas obras. Aí eu vos faço uma pergunta: que obra que eu tenho feito? Que obra que você tem feito? Que obra que nós temos feito? O que nós temos buscado fazer? O que nós temos buscado aprender? O quê? O que nós temos aprendido dentro das igrejas? Olha, me perdoem o que eu vou falar. Me perdoem mesmo. Mas eu quero acreditar que hoje, em pleno século XXI, dentro das igrejas, ninguém tem aprendido nada. Porque dentro das igrejas hoje não tem se ensinado nada. Tem apenas se pregado a teologia da prosperidade. Hoje pela tarde, eu estava sentado vendo uns vídeos e o Senhor estava falando no meu coração a respeito de certas situações, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós podemos ver que aqueles profetas e aqueles sacerdotes do Antigo Testamento, vejam bem, eles raramente, mas raramente, falavam do seu tempo. Eles anunciavam o tempo futuro deles. Veja bem, Daniel falou sobre a Septuaginta. Isaías falou sobre Jesus Cristo. Olha só, eles não falavam do seu tempo. Eles falavam do seu futuro. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo, já mostrando para Timóteo como haveria de ser o futuro. Falsos profetas, o povo já não daria mais ouvidos à sã doutrina, mas amontoariam para si doutores segundo seus próprios entendimentos. O próprio apóstolo João, ele escreve o livro de Apocalipse, que não fala sobre o período que ele escreveu, mas fala sobre o período que hoje nós vivemos. E tantos outros que não falaram do seu tempo. Me mostre. Se você me mostrar de Gênesis, Apocalipse, homens que tidos como santos, porque os seus nomes estão nas Escrituras Sagradas e levam os seus nomes, eles nunca falavam do seu tempo, mas eles falavam de tempos futuros, e assim, sucessivamente. E uma coisa que me chama a atenção hoje dentro das igrejas, dos dias atuais, ninguém fala do futuro, só se falam do presente. Que Deus está abençoando, que Deus está abrindo portas, vendendo-se a palavra, cobrando valores exorbitantes para ministrar uma palavra de 40 minutos, cobrando valores altíssimos para entoar aí cânticos, né? Não digo nem adorar, mas cantar para o homem, meia dúzia de cânticos, e cobrando aí valores que só misericórdia. Vendendo pequenos objetos dentro da igreja, fazendo com que aqueles que lhe ouvem coloquem as vossas fés, né? As suas fés naquilo que está sendo vendido, tirando a glória de Deus. Como eu vi aí, acho que foi ontem,
algumas igrejas vendendo pequenas colunas, iguais aquelas colunas no Templo de Salomão, por R$300. Meu Deus. Canetas ungidas, vassouras ungidas, meias ungidas. Me perdoem o que eu vou falar. Eu vi até o Ministério de São Paulo vendendo camisinha ungida dentro da igreja. O pastor vendendo no púlpito, em vez de pregar o evangelho, em vez de ensinar a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, vendendo camisinha por R$25. E aí? Falando de corredor de fogo, falando sobre um lenço ungido, sapato de fogo, pessoas colocando ali na borda do altar da igreja, do púlpito, os pés, e chamando o povo para que tocar no pé da sacerdotisa e trazer uma oferta simplesmente pelo fato de tocar no pé dela, e Deus haveria de abençoá-los. Essa é a igreja do século 21. Mas ninguém está preparando o povo para o que está para acontecer. E olha que o que está para acontecer é algo muito sério. É muito sério. Esse último Papa, esse agora que nós estamos vivendo, o Papa Francisco, ele é o último Papa. Após ele, não haverá outro Papa, mas ressuscitará um outro Papa que já morreu. Um Papa muito querido por todos os seres humanos. E as pessoas, por terem o amado em vida, vai achar que ele é Deus, achando que é um milagre, e vão adorá-lo, deixando de adorar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que você ensina dentro da tua igreja, líder, pastor que venha ser, evangelista que venha ser, missionário que venha ser, presbítero que venha ser, falso apóstolo, porque apóstolo hoje não existe que venha ser, medíocres reverendos, porque reverendo nada mais é do que pastor em inglês, que já não querem nem mais ser chamado de reverendos, querem ser chamado agora de rev, abreviando assim uma palavra. Você, conferencista internacional, que só misericórdia, não vejo essa palavra na Bíblia, porém não a aceito. O que você tem colocado em meio a essas tantas conferências que você faz? Até porque você só vai porque você ganha dinheiro por causa disso. Porque se ninguém lhe desse dinheiro, você não iria. Melhor dizendo, você vende a palavra de Deus. O que nós temos falado dentro das nossas igrejas? Será que o que está para acontecer haverá de pegar os menos, sábios, que não estão tendo o ensinamento dentro das igrejas, vão ser pegos desprevenidos, frágeis, porque você, líder, não os preparou, mas sempre batendo nessa praga, nessa maldição dessas teologias da prosperidade, vitórias, conquistas, bênçãos, campanhas. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, olha só o que o apóstolo Paulo fala para o evangelista Timóteo. Ele diz assim, vou falar do 1 ao 5, apesar que é o 5 que eu vou estar falando, mas vamos falar desde o versículo 1. Diz assim:
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, já não vão querer mais esta palavra. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoaram para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. São esses malditos líderes, malditos mesmo, porque se fossem de Deus, estariam preparando o povo. Como não estão preparando o povo e não estão ensinando o verdadeiro evangelho, estão se pregando o evangelho anátema, são malditos. Líderes malditos, assentados na cadeira de Moisés, como fala ali no livro de Mateus, capítulo 23, verso 2. Assentados na cadeira de Moisés, pastores, líderes, sacerdotes malditos. E vai mais, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. A Bíblia não é uma história, porque fábula nada mais é do que história. A Bíblia não é uma história. A Bíblia é um ato verídico. E a Bíblia diz que ela se renova dia após dia. Então a palavra de Deus, ela não é passado. Ela é passado, presente e futuro. Porque é o próprio Deus. E sendo o próprio Deus, ele se coloca como onisciente, onipresente, onipotente, o ontem, o hoje, o amanhã, o alfa e o ômega. Então está aqui não é uma história, isto é um fato verídico, isto aqui é real. A palavra de Deus, ela é real, as escrituras sagradas, ela é real, a Bíblia, ela é real. E no verso 5, o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo assim: mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A Bíblia relata que foi escrita por mão de homens, porém inspirada pelo Espírito Santo. E quando Paulo diz isso para Timóteo, é Deus usando Paulo para dar uma ordem a Timóteo, para ele cumprir aquilo que Deus o outorgou para fazer. E ai de Timóteo, se não cumprisse. Deus outorgou a mim, outorgou a você, Lília, a responsabilidade de nós conduzirmos o rebanho que Deus coloca nas nossas mãos ao céu. O que eu quero dizer com isso? Deus nos deu uma grande responsabilidade de falar do céu, de falar do inferno, não falar deste século, não falar deste mundo, mas falar do céu, falar do inferno e nos últimos dias falar do futuro. Porque Jesus está voltando e vai encontrar uma igreja totalmente despreparada. A perseguição vai começar agora e vai encontrar um povo despreparado, não alicerçado na palavra, mas com seus corações no visível e no palpável, nas suas riquezas, nas suas conquistas, nas suas prosperidades, nas suas vitórias e nas suas bênçãos. Quando Deus quer que nós viemos estar aí, alicerçado na rocha, na pedra de esquina chamada Jesus Cristo. Mas nós estamos levando o homem a se alicerçar somente naquilo que os seus olhos podem ver e naquilo que as suas mãos podem apalpar. Só que nós hoje não conseguimos ver Deus, nem tampouco tocá-lo.
ali no livro de Mateus, capítulo 21, no verso 12, diz assim, muito interessante, Mateus 21, 12, perdão, Mateus, deixa eu achar aqui, 21, 12. E diz assim a palavra de Deus, 21, 12 e 13. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O Senhor falou isso para os líderes e fala hoje para os líderes. O que nós temos feito? Em que transformamos a casa de Deus? Ou seja, o que nós fizemos da igreja? Transformamos a igreja em quê? Em um shopping? Em um lugar de entretenimento? Onde as pessoas vão apenas desfilar as suas roupas? Onde as pessoas vão vender algo? Onde as pessoas já vão imbuídos de comprar alguma coisa para naquilo que eles comprarem, eles colocarem a sua fé? Será que nós, líderes, já vamos esquematizando uma palavra que envolva quem haverá de nos ouvir e em cima daquilo ali ganhar um proveito? O que nós transformamos a igreja, a casa de Deus? Meu Deus! No livro de Ezequiel, capítulo 34, veja só o que o Senhor fala a respeito, através da vida de Ezequiel. É algo muito sério. O Senhor diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza, dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca, você, pastor, não fortaleceste. E a doente, pastor, tu também não curaste. E a quebrada também, pastor, tu não ligaste. E a desgarrada você também, pastor, não tornaste a trazer. E a perdida, pastor, tu também não a buscaste. Mas dominais, pastor, sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Volto a dizer, como eu falei, acredito, na última palavra que eu ministrei. Antigamente, Satanás, ele para desviar uma pessoa, ele tirava da igreja e jogava lá fora. Hoje ele não precisa ter todo esse trabalho. Hoje ele desvia uma ovelha dentro da própria igreja, usando o próprio homem para desviá-las, com uma palavra deturpada.
E volto a dizer, Satanás, quando tentou Jesus, ele não usou uma palavra qualquer, ele usou a palavra de Deus. Só que ele tirou algo aqui e acrescentou algo ali. Mas Jesus, ele estava preparado. Jesus Cristo se preparava. E quando veio o momento da provação, por ele estar preparado, ele resistiu. Ele resistiu dentro da palavra, porque a palavra dava a Jesus autoridade e sabedoria para ele usar a palavra como arma de defesa. E nos dias atuais, Satanás usa o homem dentro das igrejas, nos púlpitos das igrejas, onde ali os homens fazem shows, onde os homens ali, eles fazem alardes, chamam a atenção das pessoas pelos berros, pelos pulos, pelas multiplicações de línguas, pelos rodopios. E quem está lá embaixo vê isso, acha que isso é um homem ou uma mulher de Deus, cheios de poder. Mentira, não são. Cheio de poder tinha Estevão. Lá no livro de Atos diz que Estevão era um homem cheio de poder. O que nós temos feito com as ovelhas que Deus nos deu para estarmos responsáveis sobre elas? Que tipo de ensinamento temos passado para essas ovelhas? As temos preparado para o dia de amanhã? Para a perseguição que se começa agora. Porque antes do arrebatamento vai ter a perseguição. E muitos não vão subir para a glória, sabe por quê? Porque não se prepararam, não foi para subir não se prepararam. E você, pastor, também líder, não as preparou para o período da perseguição. E quando alguém não está preparado, a tendência é ser derrotado. Nós temos que preparar o soldado a saber lutar com as armas certas, a serem sábios. Não é preparar com conquistas, com vitórias, porque a vitória só vai vir se eu me preparar. Eu não posso dar uma vitória sem antes haver luta. Eu não posso conquistar se eu não for para o campo de batalha. Será que o que nós temos feito? O que nós estamos fazendo? Será que esse povo vai resistir à perseguição? Será que os crentes do século 21, eles vão suportar a perseguição antes do arrebatamento? Será que eles vão conseguir chegar até o momento do arrebatamento? Não vão não, porque não estão preparados. Porque você, líder, não nos tem preparado. E quando chegar já o início da perseguição, e já depois do envolvimento profundo da perseguição, muitos, a maioria esmagadora, vai ceder. Não vai aguentar. E vão se prostrar. Vão negar Jesus. Porque durante tantos anos, o que eles ouviram dentro da igreja foi só prosperidade, vitória, bênçãos, conquistas e participação em campanhas. Mas eles não foram preparados para suportar a perseguição.
Eles não ouviram do céu, eles não ouviram do inferno. E ali no livro de Lucas, capítulo 12, veja só o que o Senhor fala, Lucas 12, primeiro do verso 43 ao verso 48, o Senhor diz assim, Lucas 12, do 43 ao 48, perdão, do verso 15 ao verso 21, diz assim, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-me uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Veja bem, o que tu tens preparado, que tipo de preparo nós temos recebido? E se hoje o Senhor pedir, e se hoje alguém, melhor dizendo, pedir a nossa alma, para onde o homem vai? No versículo 43 ao 48 diz assim, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, separá-lo lá, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ou seja, eu tenho que me preparar agora. Você, pastor, você, líder, prepare a tua igreja para uma perseguição, para um arrebatamento. Porque quando Jesus voltasse, ele não encontrar nem a sua igreja, nem tampouco você. Porque se tu não prepara a tua igreja, nem você está preparado. Se nós, líderes, não prepararmos a nossa igreja, é porque nem nós estamos preparados. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração estiver cheio. E vamos mais. Mas o que a não soube fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Deus confiou a mim, confiou a você, pastor, uma grande responsabilidade. Deus não nos deu a responsabilidade de falar de prosperidade. Deus não nos deu a responsabilidade de falar de conquista. Deus não nos deu a responsabilidade de falar de bênção. Deus não nos deu a responsabilidade de falar de vitória. Deus não nos deu a responsabilidade para fazermos campanhas dentro das nossas igrejas. Deus nos deu a responsabilidade de preparar um povo para o arrebatamento.
Até porque, se eu quero ser vitorioso, se eu quero ser próspero, se eu quero ser abençoado, se eu quero ter conquistas, basta eu estar nesta palavra. E eu terei 100% da fidelidade de Deus. É o próprio Jesus quem diz que se eu for fiel a esta palavra, as bênçãos que estão nesta palavra haverão de me alcançar. Não existe a necessidade de eu ir buscá-las. Mas que tipo de evangelho você, pastor, tem ensinado para a tua igreja? Que tipo de evangelho você, ovelha, tem buscado aprender? Que tipo de palavra nós temos alimentado? Com que tipo de palavra nós temos alimentado o nosso espírito? Preferimos alimentar o nosso espírito ou a nossa carne? De que forma nós temos nos preparado para o amanhã? E se hoje pedirem a nossa alma, o que teríamos para mostrar? É muito sério. O anticristo está aí, o falso profeta está aí, a besta está aí, aos nossos olhos, a nova ordem mundial. Será que você, pastor, não vê isso? E não passa, não ensina para a tua igreja? Será que você vai permitir que a sua igreja seja pega desprevenida diante daquilo que Satanás está preparando? Como é que você, muitas das vezes, você homem, você mulher que se coloca na qualidade de líder, pode se dizer que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você não prepara a tua igreja, se tu não prepara o teu povo? Será que você vai deixar o diabo pegar todo o teu povo, a tua igreja despreparada? Será que você não vai anunciar a besta para a tua igreja? Será que você não vai anunciar o anticristo, o falso profeta? Será que você não vai anunciar a perseguição, o arrebatamento? Será que você não tem essa preocupação? Será que você nunca ouviu falar da nova ordem mundial? Será que você não tem conhecimento que esse é o nosso último Papa, o 7º? Que o 8º que vier agora vai ser um Papa que haverá de ressuscitar. É o Papa antepenúltimo. Será o Papa anterior a esse que renunciou. Ele que vai ressuscitar. Está lá no livro de Apocalipse, vai ler, vai estudar um pouco o livro de Apocalipse, você que é líder. O que passa na cabeça de nós líderes? Meu Deus, cuidado, líder. Deus não vai tomar ninguém por inocente, porque Ele nos deu, Jesus nos deu uma incumbência, uma ordenança. Ele não nos mandou falar o que hoje o homem fala. Ele nos deu uma ordenança completamente diferente daquilo que hoje o homem faz dentro da igreja. Ele diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No versículo 19 fala, ide e ensine. No versículo 20, ensine. E o que eu e você temos feito? Temos ensinado? Meu Deus, a chapa vai esquentar, hein, pastor? E não vai esquentar só para o lado das tuas ovelhas, não, principalmente para o teu lado. Porque o líder é você. O líder não é suas ovelhas, o líder é você. A responsabilidade está sobre as suas costas. E o que você tem feito? Meu Deus, que Deus possa ter misericórdia dos líderes
Porque a igreja está do jeito que está hoje, a culpa não é das ovelhas, a culpa é dos líderes. Porque a igreja é aquilo que a liderança passa. A ovelha é espelho da tribuna do púlpito. Se no púlpito tem falsos profetas, lá embaixo haverá falsos crentes. Se no púlpito tiver homens e mulheres de Deus, lá embaixo haverá de ter homens e mulheres famintos da palavra de Deus. O que nós somos? O que você é? Tu é um falso profeta? Ou tu é um homem ou uma mulher que ensina e prepara o teu povo? Que Jesus possa abençoar a minha e a tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai.